Olá, boa noite. Nós voltamos aqui mais uma vez para ficarmos juntinhos no nosso colóquio saviniano, conhecendo profissões. É uma forma de divulgar e de conversar um pouco com os nossos alunos sobre as profissões, sobre o mercado de trabalho, sobre as carreiras, as dúvidas que possivelmente eles tenham, tá? Então, hoje o nosso convidado é uma pessoa muito querida, é o Iago Torres, ele é ex-aluno e hoje ele é formado e trabalha na Suíça como engenheiro mecatrônico. Ele se formou na Unicamp, eu vou ver aqui se o Iago já chegou, tá? Só mais um instante, vamos aguardar ele entrar. Oi, Iago. Oi, Jaiana, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Só ajeitando aqui, tá? Fazendo o mesmo aqui. Tá conseguindo me escutar direitinho, Iago? Tá ótimo. Tranquilo? Perfeito, aqui do meu lado tá ótimo, tá? E Tá você, ótimo. tá tudo bem aí? Tá tudo em paz, tudo tranquilo e com muito prazer de te receber aqui no nosso Colóquio Sabiniano Conhecendo Profissões. Além de ex-aluno sabiniano, você tem uma mente brilhante e vai ser muito bom estar aqui hoje com você, com os nossos professores, colegas de trabalho, que foram seus professores também, tá? E eu vou ler um pouquinho o teu currículo enquanto as pessoas chegam, para que tenha um público maior. E enquanto isso, eles vão se aproximando e articulando perguntas. Gente, só para deixar claro, façam perguntas nessa caixinha que tem uma interrogação, que fica muito mais fácil da gente localizar as perguntas e esclarecer para o nosso público, tá bom? Então, Iago se formou em Engenharia de Controle e Automação, também conhecida como Engenharia Mecânica pela Unicamp, onde terminou como melhor aluno, obtendo o prêmio do Conselho de Engenharia e Agronomia. Durante a graduação, foi selecionado para o programa de dupla diplomação na França, onde cursou e obteve um outro diploma de uma das melhores escolas de engenharia daquele país. Depois de ter estagiado em uma empresa de aeronáutica na França e posteriormente no Brasil, onde conquistou o primeiro lugar em uma competição de projetos do estado de São Paulo. Optou por seguir carreira no ramo de engenharia financeira, em mercados de capitais, e ingressou em uma multinacional britânica em 2015, sendo convidado 2 anos depois a trabalhar na matriz em Londres. E atualmente mora em Zurique, na Suíça, onde atua como gerente europeu de operações estruturadas. E parece que tudo começou em uma Olimpíada, em um jogo de xadrez. Foi isso, Iago? Foi isso. Bom, primeiramente, boa noite, Jaiana, boa noite a todo mundo que está aqui nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, eu me sinto bastante honrado com essa oportunidade de participar aqui do Colóquio Saviniano. E queria, já no começo da live, mandar um abraço fraterno ao professor Marcelo Sá, professor porque eu tenho um grande respeito e admiração, e para todo o corpo de professores e profissionais do CSCJ. A gente tem figuras tão queridas lá, não sei se eles estão ainda, na verdade, mas o Deusdete, a Gorete, a Netinha, então todos eles, de alguma forma, fizeram parte da formação. E dizer já de antemão também que o CSCJ é um centro de excelência de formação, não apenas acadêmica, mas também é um centro humano de formação de cidadãos. Tá? Então, vamos lá. Por onde eu começo? Você vai começar onde você percebeu na sua história escolar, porque pelo que eu entendi, tudo começou muito cedo em uma Olimpíada, né? E eu acho incrível você falar isso e tocar nessa questão, porque as Olimpíadas, elas ainda se percebem nas Olimpíadas meios em que os alunos conseguem crescer e se fortalecer emocionalmente também. Então, quando foi na tua vida escolar que você percebeu que
teria feeling para engenharia mecânica? Engenharia mecatrônica. Engenharia mecatrônica. Uhum. Eu acho que o gatilho, na verdade, ocorreu na quinta série, através, como você mencionou, das Olimpíadas. Eu participei de uma Olimpíada de Matemática na quinta série e, naquele momento, obtive uma premiação, acho que inicialmente interna, depois teve a nível piauiense. E aquilo despertou, na verdade, um interesse, eu acho que mais do que pela matemática, mas pelo desafio, né? Então, aquilo me tornou um pouco mais curioso e eu acabei percebendo que talvez eu tivesse alguma facilidade naquela área e comecei, enfim, a procurar outros desafios. Conectando os pontos aqui da questão da Olimpíada de Matemática, nesse mesmo ano, na quinta série, o colégio promove todos os anos as Olimpíadas estudantis, né, de esportes, e naquela ocasião, na quinta série também, a gente tinha as Olimpíadas e você tem que escolher, na verdade, dois esportes individuais, né? E na ocasião, eu tinha escolhido, acho, natação e o outro, eu queria ping-pong, alguma coisa, damas, e estava tudo preenchido, né? Eu falei, não, eu quero participar, né? Eu quero brincar, a gente tá ali muito novo, enfim, adolescente, criança, e queria participar. E aí o que estava faltando, sobrando naquela ocasião, era o xadrez, né? E eu não sabia jogar xadrez na ocasião, e por acaso eu encontrei lá nas estantes de livros do meu pai um livro perdido. Eu nem sei se ele usou aquilo em algum momento, mas eu peguei o livro e comecei a aprender, né? Enfim, a ler. Acabei aprendendo a jogar xadrez. E naquele mesmo ano eu participei da Olimpíada e fui campeão da Olimpíada de Xadrez, enfim, do campeonato de xadrez que tinha nas Olimpíadas, né? E então isso começou a despertar algumas vontades, algumas. Isso para mim permanece um hobby até hoje, inclusive. E já na oitava série, jogando xadrez, a gente no recreio eu me encontrava com os alunos do terceiro ano para jogar xadrez, né? Na oitava série. E aí, jogando xadrez, tinha uma pessoa lá, eu não sei nem se ele sabe disso, né? Acho que também ele não está aqui porque eu não tenho. Mas o Reinaldo, o professor Marcelo vai recordar, o Reinaldo era uma das pessoas que estava lá com a gente, participando dos jogos e tudo. E, e ele, naquele ano, que era o ano dele de vestibular, ele passou para engenharia mecatrônica na Unicamp, né? E na oitava série, você não sabe exatamente o que você quer fazer, né? Eu tive muitas vontades, eu queria ser astronauta inicialmente, aí passei por, enfim, cientista, entre outras coisas. Mas a ida do Reinaldo despertou também uma outra curiosidade, e eu acho que isso é importante, é uma mensagem importante, eu acho legal estar aqui para poder também contar um pouco da história, porque quando a gente vê uma pessoa percorrendo o caminho, parece que abre uma janela de oportunidades, né? Você percebe, bom, é possível, primeiramente, fazer um vestibular fora do Piauí, né? Ou seja, mecatrônica. O que é esse negócio de mecatrônica? Deixa eu entender aqui. E aí despertou aquela vontade, curiosidade, eu fui pesquisando. E aí, nesse momento, foi quando eu acho que ali eu já botei na cabeça e queria fazer engenharia mecatrônica na Unicamp, né? Então, foi esse mais ou menos a descoberta, né? Algo que parecia tão distante, de repente vai se tornando próximo a partir das suas relações interpessoais da escola, né? Exatamente. Então, as Olimpíadas de Matemática, elas acho que iniciaram em mim um desejo pelo desafio, a competição, o aprendizado, enfim, nas vitórias, nas derrotas. E o xadrez, por curiosidade, me levou a conhecer o Reinaldo, né? Talvez eu não tivesse conhecido se não fosse essa coincidência, né? E então a gente, naquela ocasião, se conheceu, eu até reencontrei ele quando eu fui para a Unicamp. A gente jogou de novo uma partida de xadrez para tirar limpo, Então vocês mas se encontraram lá em São Paulo. perfeito. Ele era aluno, ele era meu veterano, né? Estava 3 anos antes de mim. Eu entrei em 2009 e ele entrou em 2006. Sim, sim. E a tua relação com o cálculo? O Ronaldo, de alguma forma, te inspirou nessa escolha, mas a tua relação com o cálculo, de onde veio essa inspiração? Uhum. Reinaldo, Não. o estudante.
Isso, eu acho que uma das coisas que acontece para o estudante é muita criação do bloqueio mental quando ele percebe, ou o pai comenta, ou, por exemplo, enfim, o professor, ele acaba, na verdade, se bloqueando com algumas coisas que ele poderia, enfim, desenvolver. Então, muita gente na minha sala, na ocasião, enfim, até hoje na escola, acaba criando bloqueios por matemática, porque às vezes tem uma nota baixa, fala assim, não sei, né? Então eu não, enfim, não é para mim, isso não é o que eu faço, né? Eu acho que a Olimpíada, na verdade, ela primeiro permitiu, falou assim, não, peraí, isso aqui eu sei, e eu posso, enfim, eu posso estudar e aprender. Então, meu interesse por cálculo, acho que ele sempre existiu, na verdade. A Olimpíada desenvolveu, eu participava das Olimpíadas não só de matemática, mas de química, de física também. E aquilo, cada vez mais, o Marcelo foi muito bem sucedido, na verdade, em promover esses testes para as Olimpíadas, ajudar a gente a participar em outras categorias, mas também internamente organizar, porque aquilo motivava todos os alunos, né? Então, na minha cabeça, nunca teve bloqueio. Na verdade, eu penso que o ser humano tem uma capacidade ilimitada de aprendizado, né? Então, assim, para mim, eu nunca tive esse bloqueio. Eu acho que tinha uma facilidade a mais ali, mas um interesse pela matéria, enfim, acho que isso tudo contribui. Mas eu acho que o fato de não ter bloqueado, e isso que eu queria dizer, que todo mundo tem a capacidade de aprender qualquer coisa. Então, não tem esse negócio, assim, para mim. Eu não caio, nunca caí, não caio nessa armadilha, tá? Sim. Então, E aí você decidiu fazer na Unicamp, você foi para a Unicamp, como foi teu percurso dentro da universidade? antes de ir para a Unicamp, até aproveitando a oportunidade também, porque eu acho que aqui a gente tem alguns alunos do terceiro ano, né? Então é o público-alvo, né? A questão do vestibular, ela, no meu tempo, eu não sei se ainda tem, Jaiana, existe o PSIL ainda? O Enem. Exato, o Enem, mas não tem mais aquele, não é mais parcial, não existe mais essa modalidade, né? Eles fazem todos os anos, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, e vão vendo a nota que eles estão classificando. Tá. Então ele pode fazer antes. A gente tinha o PSIL, que era um vestibular seriado no meu tempo, onde a gente fazia uma prova que contava com tua nota final, né? No meu terceiro ano, eu queria fazer o vestibular da Unicamp, que era, na verdade, um vestibular só, e você faria toda a cobertura de matérias que você aprendeu durante o ensino médio, durante a vida inteira, né? E a primeira mensagem que eu queria também passar para o pessoal, quando a gente, normalmente, existe um conceito que a gente aprende na faculdade dentro o algoritmo, na verdade, de programação, que é assim, dividir para conquistar, né? Sim. Então, você pega um problema complexo, uma coisa que é grande, parece intransponível, tem muito assunto, muita coisa, e você vai dividindo aquilo, vai trazendo para pedaços pequenos, e a partir daquilo você vai construindo pequenas vitórias, né? Então, a Unicamp, naquela ocasião, exigia de mim um estudo completo de todas as matérias e precisa ter enfim, organização durante o ano para tentar cobrir as matérias, tá? Eu não sei se tem alguém interessado, até se tiver alguém interessado em fazer vestibular fora do Piauí, eu queria saber. Mas, Acho que alguém pode se manifestar ou entrar em contato depois, se alguém estiver perfeito, interessado. perfeito. Pode continuar. E então exige uma organização. Eu não vou dizer que eu era o aluno mais disciplinado, então já posso me solidarizar aí com quem está na mesma posição, de fazer uma listinha de estudos, por exemplo, eu vou estudar aqui, de 4 a 5 eu estudo geografia, de 5 a 6 eu estudo história, de 6 a 7 eu estudo. Eu não tinha muito isso. A minha metodologia, ela, ela na verdade, metodologia, meu jeito de estudar sempre foi assim, eu era capaz de fazer longas horas seguidas, assim, Sim. né, em determinado assunto.
E às vezes eu falava assim, ó, eu só vou levantar quando eu aprender esse assunto aqui, né? Ah, e naquela ocasião, enfim, eu consegui planejar dentro do ano letivo, embora a gente tivesse PSIL, mas eu fazia o planejamento durante um ano, dividindo as matérias. Foquei nas fraquezas também, então, por exemplo, a gente tem muita vontade de estudar só o que a gente gosta, o que a gente quer, né? E aí eu acabei fazendo específico, por exemplo, naquela ocasião de história, que é onde eu queria cobrir mais, tinha muito assunto para ver, né? Eu nem fiz o específico de exatas, por exemplo, eu ia fazer engenharia, mas eu não fiz o específico de exatas, né? E aí foi durante um ano, acho que todo mundo aí tem total capacidade, e na verdade, o CCJ, e aqui eu vou dar um testemunho muito claro também, ele dá uma base muito forte para o aluno, para o vestibular, de qualquer vestibular do Brasil. Né? Assim, eu não estou só falando isso porque, na verdade, a gente está aqui na live, mas é a realidade. Então, eu entrei já na Unicamp. Eu acho que eu perdi uma coisa. Tá me ouvindo? Falha aqui um pouquinho a tua voz. Voltou aqui, está ouvindo? Voltou. Sim, Tá. continuar. Então, por exemplo, o CCJ dá uma base muito forte para o aluno disputar qualquer. Eu estou vendo aqui um comentário, conexão tá ruim. Eu não sei se tá. Para você tá falhando a minha conexão? Não, eu estou conseguindo bem. Estou conseguindo te escutar. Tá. A gente vai continuar porque vai ficar gravado no final e aparece a voz. Tá bom. Pode continuar, tá bom? Tá. Então, o que acontece? Eu estava falando que o CCJ, ele dá uma base muito forte para o aluno, para qualquer vestibular. E isso tem que ficar claro, porque a gente não tem a visibilidade de outros locais, né? Às vezes pode parecer, poxa, será que a gente está em linha? Na verdade, a gente está muito em linha. É muito competitivo. E isso se percebe no vestibular, quando você faz vestibular fora, ou quando você entra, né? Então, não existe esse problema. O aluno, ele está capacitado para fazer vestibular. Você pode, enfim, hoje com o Enem, eu acho que até o Enem, eu não sei te dizer também agora se tem algumas universidades que têm a prova específica, né? Tem algumas faculdades que têm as provas particulares, né? O Enem, o aluno ele vai concorrer nacionalmente, a nível nacional, né? Tá. Há muitos anos atrás, o aluno ele tinha que se deslocar para determinada cidade e fazer aquele vestibular com a data marcada naquela cidade, correndo o risco de perder outras provas em outras cidades, né? E hoje ele faz a prova e a prova é uma só. Aí tem as faculdades particulares que não seguem a proposta do Enem, que são provas específicas das faculdades. A minha prova eu fiz em Fortaleza. Inclusive, foi de conhecer a Cristiane, que está aqui também. Eu vi que ela entrou aqui. Mandar um abraço aí para ela. Eu fiz em Fortaleza a prova do vestibular da Unicamp, né, na ocasião. Enfim, mas em matéria de preparação, queria deixar essa mensagem inicialmente para quem está assistindo. E assim, tem um professor do primeiro ano, Samuel, ele falou uma coisa muito interessante que eu também queria comentar, né? O que é inteligência, né? Assim, o que é a pessoa inteligente? O inteligente não é aquele que lê uma vez e acha que entendeu o assunto, né? Eu li rápido aqui e já entendi tudo. O inteligente é aquele que sabe quantas vezes precisa ler para entender. É completamente irrelevante se você precisa ler 2, 3 vezes, 4, isso não importa, na verdade, né? Você pode passar mais tempo em um determinado assunto, não tem nenhum problema. Você vai ser inteligente se você for capaz de se conhecer a ponto, enfim, de conseguir se gerenciar e falar, pô, eu vou ler mais uma vez, vou ler a terceira, vou ler a quarta, vou ler a quinta, eu não quero nem saber. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Né? Então, a questão da
da preparação também, da metodologia de estudo e tudo mais, tem muito a ver, eu acho, com um autoconhecimento e um autogerenciamento, né? Então, que não é muitas vezes o forte do aluno, mas, enfim, no nível que ainda não tem a maturidade do adulto, né? Mas que tem total capacidade, enfim, com toda a equipe de coordenação, professores, de se estruturar e fazer a prova de qualquer local do Brasil. Sem dúvida, o que você está falando é extremamente importante, porque muitos jovens hoje, eles não têm essa tolerância, né? E eles entendem que ler novamente é perder tempo, e na verdade não é, porque a cada leitura que se faz, é uma outra leitura que se tem, Perfeito. é uma outra percepção que acontece ali naquele momento. E hoje os jovens, eles são pouco tolerantes, né? Eles esperam pouco, e ao mesmo tempo que eles se esperam pouco, eles se permitem pouco nesse sentido. Eles acham que ler novamente pode ser perder tempo, pode ser sinônimo de perder tempo, enquanto na verdade não é, né? Perfeito, imagina. Não é perda de tempo, não. Eu acho que esse conhecimento é um acúmulo de informações. Eu acho que o ser humano tem capacidade limitada de absorção. Essa teoria está provada, assim. Eu confio que, enfim, eu entendo que a gente pode fazer o que a gente quiser, e o que a gente tem que se livrar na verdade, das amarras, dos bloqueios mentais que alguém falou em algum momento que você não é bom em alguma coisa, que você não pode, que isso não é para você. Esquece isso, né? Tudo é possível. Sim. E aí você foi para a Unicamp, você fez a prova, entrou na Unicamp e, com certeza, alguns preços foram pagos nessa universidade. Preços não reais, mas preços emocionais, preços de tempo. Como foram as dificuldades que você enfrentou na Unicamp? Olha, a dificuldade para quem foi uma dificuldade que vai morar fora, né? Primeiramente tem um fator, perdão, tem um fator que você está indo sozinho, né? Então você vai ter que aprender fazendo, né? Como que se diz, como que você vai trabalhar dentro do orçamento mensal, como você organiza a sua kitnet, como que as coisas funcionam. Não tem tempo, você aprende fazendo. Você sai direto da casa dos pais para morar sozinho. Então, eu acho que a dificuldade veio muito. Tem um preço de morar fora, que é a questão do distanciamento dos seus familiares, das pessoas quem você ama. Então, em várias ocasiões eu perdia, no começo eu percebi que eu ia perdendo, às vezes, uma informação, um contato, de repente, fulano, aconteceu isso aqui, eu não sabia mais, eu ia perdendo esse dia a dia que hoje está bem diminuído pela questão das redes sociais. Então, assim, o ganho que a gente teve de aproximação através de meios virtuais é uma coisa inacreditável, assim. Eu estava até revendo outro dia, quando eu fiz um intercâmbio estudantil, que para eu falar com minha família, eu mandava um e-mail e eu esperava a pessoa responder depois de 2 dias, assim, era um negócio esquisito, muito esquisito, aí até inimaginável, né? Você mandar um e-mail, vamos marcar um Skype. Aí mandava na segunda, na quarta, a pessoa responde, vamos. Aí meu irmão respondia, vamos lá. Né? Então hoje não tem mais isso. Hoje é o dia inteiro você nos grupos familiares, você sabe, todo mundo manda um negócio o dia todo, então isso diminui bastante. Mas eu acho que isso foi um ponto importante, a questão do distanciamento, né? E a faculdade foi uma coisa maravilhosa. A Unicamp em específico, ela proporciona também uma vida estudantil muito intensa, então quase todos que estão ali são pessoas que vieram de algum outro estado do Brasil. Então você tem a pessoa de Rondônia, do Rio Grande do Sul, a gente do Piauí, então a mescla cultural ela é muito importante, né? Até então a gente conhece só os nossos pares, quem é parecido com a gente. Quando a gente está no meio de pessoas que vêm de ambientes diferentes, aquilo acho que tem um ganho de maturidade impressionante. E, não menos importante, enfim, a formação acadêmica dessa nisso. Sem dúvida, a Unicamp é um centro que estão tentando desmontar aí
o governo está dando tanta importância, mas, na verdade, a Unicamp é um centro de formação, excelência impressionante. Então, a multidisciplinaridade que você tem, o acesso, você faz aula com os professores, são, às vezes, as pessoas, os autores dos livros, né? Então, você tem um livro de engenharia, cálculo médico, aí você vai fazer aula com o professor que escreveu aquele livro, né? Que é o livro utilizado no Brasil inteiro. Então, é muito legal. Essa experiência da Unicamp, que abriu várias portas que vão além da engenharia, enfim, da engenharia mecatrônica, né? E o que é a engenharia mecatrônica, Iago? Tenta articular um pouco como você define o curso para um aluno que ainda não conhece o curso, assim como você não conhecia quando estudava no Colégio das Irmãs. Como você definiria o curso para esse aluno que ainda está na sala de aula escolar? Legal. Eu quero primeiro fazer uma separação. Na verdade, vou tentar explicar rapidamente. A gente tem uma confusão que está fazendo vestibular agora em relação ao que é engenharia mecatrônica e a engenharia de controle e automação, né? Hoje, no Brasil, existe uma confusão em relação à nomenclatura e ela ainda está mal definida, mas o MEC, né, o Ministério da Educação, ele recomenda o uso só de um nome para esse curso, que é Engenharia de Controle e Automação. A rigor, a mecatrônica é uma parte do controle e automação. Então, a mecatrônica ela lida com sistemas eletromecânicos automatizados. O controle de automação ele proporciona ele um pouco mais, né? Vamos dizer assim, o curso ele é uma mescla, é uma combinação de conhecimentos da mecânica, da elétrica e da programação, né? Mas o que faz o engenheiro mecatrônico, né? Então vamos lá. Eu até, por curiosidade, eu fui ver o que estava sendo colocado no Google, enfim, em relação às diferenças, e eu não concordo com o que é dito, então eu até queria ter a oportunidade de explicar de fato, né? Muita gente coloca que engenharia de automação é focado em elétrica e o mecatrônica em mecânica. Não é isso, enfim, as faculdades elas adotam nomes, eles são intercambiáveis, mas depende muito da grade curricular, então não tem uma regra em relação a isso. Existe controle de automação na Federal de Santa Catarina, tem na Unicamp, na USP existe mecatrônica, mas existe também elétrica, com ênfase em controle de automação. Então, existem algumas variações. Mais importante é olhar a grade curricular. Mas o que faz o engenheiro de controle de automação, né? O que você aprende dentro da faculdade é o seguinte. Depois de você estudar mecânica, elétrica, programação, o que você entende, na verdade, você tem uma visão ampla em relação ao que é um sistema. E um sistema, depois de um certo momento, não tem importância se o sistema é um sistema mecânico. Vamos pensar aquilo junto com o instante num diagrama massa-mola, né? Que você vê em física mecânica. O sistema pode ser mecânico, pode ser elétrico, um circuito elétrico, pode ser pneumático, pode ser hidráulico, pode ser qualquer coisa. O que a gente tem de percepção com o curso é o seguinte: esses sistemas, eles são, na verdade, intercambiáveis. Na verdade, eles são equivalentes. Então, o que significa isso? A velocidade, ela é o deslocamento dividido pelo tempo, e ela equivale à corrente elétrica, que é um deslocamento de carga pelo tempo. Ela equivale a alguma outra coisa no sistema térmico, e por aí vai. Então, a força é o equivalente da pressão, que é o equivalente da voltagem. Então, todos os sistemas, eles conseguem ser descritos de maneira que você ignore qual é o sistema e você consiga formular equações que definem o sistema. Se eu estiver complicando, você me interrompe aqui, tá? Não, tá então, tranquilo. Tá, então o que acontece? Eu vou descrever agora, por exemplo, vou pegar um ventilador e eu vou descrever as equações do ventilador. De repente, eu posso escrever as equações do sistema pneumático, do sistema hidráulico, do sistema elétrico, todos da mesma maneira. Eu vou uniformizar isso, eles são correspondentes, certo? E eu vou escrever um conjunto de equações. Estou fazendo, na verdade, uma modelagem
escrevendo um conjunto de equações diferenciais, que são equações de derivadas, enfim, de fluxos. E essas equações, elas definem o sistema. Você entende o sistema como sendo um conjunto de equações diferenciais. A partir daí, o que faz o engenheiro mecatrônico é construir e propor um modelo de controle de forma que os comandos que você vai dar ao sistema, ele vai fazer exatamente o que você quer, de maneira rápida, de maneira tranquila, e ele vai se autoalimentar para garantir aquela performance. Então, trocando em miúdos, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui mais simples em relação a isso. Então, por exemplo, um ar-condicionado. O ar-condicionado, você vai dar um comando de temperatura. Então, por exemplo, eu quero 18 graus. Você dá um comando para o seu sistema. O ar-condicionado, ele vai capturar a informação do meio através de um sensor. Ele vai processar o teu comando, o que você quer, vai tentar fazer, enfim, tomar decisões naquele momento de aumento e diminuição de temperatura a partir do fluxo de ar. E ele fica todo tempo se verificando para entender se você está ou não naquilo onde você queria. Esse mecanismo de interpretação de dados, de atuação, decisão do ar-condicionado, digamos assim, que é uma coisa muito simples, ele é, na verdade, um sistema automatizado, pode ser projetado por um engenheiro mecatrônico, um engenheiro de controle de automação. Então, você desenvolveu um mecanismo de controle para que aquele sistema faça o que você quer. Então, assim, é isso que está por trás, na verdade. Você desenvolve uma série de conhecimentos de algoritmos, de programação, para tentar modelar sistemas e construir controles, né, do curso Controle de Automação, que permitam você dominar o sistema, você controlar aquilo, você fazer com que o sistema te obedeça ali. Então, vou dar um outro exemplo muito simples, que é a máquina de lavar, que você fala assim, eu quero dessa maneira aqui, que tantos graus, tal. Então, ela pega aquilo, ela vai tomar decisões pré-programadas, de forma que ela consiga fazer a lavagem e a secagem. Ele é um sistema, a máquina é um sistema simples e é um sistema de malha aberta, porque ela não verifica se está exatamente nas condições que você pediu. Então, ela não tem uma retroalimentação. Porém, outros sistemas mais complexos, eles vão ter essa realimentação de forma que eles garantam. Tá? Então, é mais ou menos, não sei se eu consegui transmitir dessa maneira, mas é mais ou menos isso que se trata, né? O controle da automação. Sim, entendi. Iago, e assim, eu vi que no teu currículo, tu fez uma experiência na França. Foi um curso sanduíche, como foi essa transição para a França? Tá. Foi um intercâmbio estudantil que eu fiz entre 2011 e 2013. E esse intercâmbio, ele era... Já estava em qual período da faculdade, da universidade? Estava no quinto. Estava no quinto e ia para o sexto. Sim, ia para o sexto. Então, eu fiz 2009, 2010 e metade de 2011. Eu fiz um intercâmbio chamado intercâmbio de dupla diplomação. E é um intercâmbio... Ele não é um sanduíche, porque o sanduíche, quando você vai e passa um tempo no exterior, depois você volta, um sanduíche ali, né? O intercâmbio de dupla diplomação, na verdade, você vai cursar e fazer o percurso estudantil de um engenheiro local. Então, eu fiquei 2 anos. O curso na França tem 3 anos de engenharia. Então, eu fiz 2 anos na França. E o terceiro ano na França, o francês, ele faz um intercâmbio. Ele vai para os Estados Unidos, vai para a Alemanha e eu vou ter para o Brasil. Então, eu fiz um intercâmbio que me deu, na verdade, um diploma de engenharia da França. Então, hoje eu tenho 2 diplomas de engenharia. Um da Unicamp e um da École Centrale de Paris. Então, essa foi a minha experiência lá. Então, foi um processo de seleção que houve naquela época, em 2011, eu fiz em 2010 o processo de seleção. Então, ela não era tão comum, na verdade, o intercâmbio, como em algum momento passou a ser com o Ciências Sem Fronteiras. Infelizmente, a gente não tem mais essa facilidade, né? Sim. Mas são programas que tem programas, e nesse caso foi o que eu frequentei, que são programas, na verdade, não dependentes de estruturas nacionais. Então, eu fui
selecionado por uma universidade francesa, com a bolsa do governo francês, outra seleção, na verdade, à parte. Então, eles financiam estudantes do exterior para poder estudarem no seu país. Então, a França tem esse propósito, ou vários países também têm. Então, não dependia tanto. O Brasil depois criou o modelo do Ciência Sem Fronteiras, que permitiu um acesso a universidades do exterior, um processo já financiado pelo governo brasileiro. Eu não sei dizer hoje como é que está, infelizmente. Eu acho que com a queda de bolsas, de pesquisa e tudo mais, começou a ficar um pouco mais comprometido esse movimento. Mas, em geral, dentro da faculdade você consegue sempre ter a oportunidade de um deslocamento ao estrangeiro de alguma forma, seja um mês, um semestre, um ano, enfim, ou o meu, que foi de dupla diplomação. Sim, bacana. Iago, em algum momento o idioma foi uma limitação para você? Não, ele não foi. Eu estava preparando para ir na época, eu estava estudando alemão, eu queria fazer um intercâmbio para a Alemanha, e aí depois eu conheci o intercâmbio da França, passei no intercâmbio e comecei a estudar francês. Mas eu cheguei bem cru na língua, assim. Eu cheguei realmente sem dominar muito. Eu tive dificuldades assim, no aeroporto, na comunicação muito simples ali com pessoas logo no começo. Ela não é um limitador, você aprende fazendo, então estando lá você vai aprender, você vai interagir, você vai absorver, a gente consegue absorver. Então, e quanto maior pressão, mais rápido o ser humano aprende também. Então, eu precisava, na verdade, da língua para comprar um pão na padaria na esquina, né? Então, você vai, se você não souber como pedir um pão, você não vai comprar o pão. Pode fazer mímica, tem outros recursos também, né? Mas acaba que você, na pressão, aprende muito rápido. Depois, na faculdade, existe uma base muito forte de matemática, então a parte inicial de formação existe. A França é muito forte em matemática, né? Na verdade, tem até um ditado que fala: a cada 10 matemáticos, 11 são franceses, né? Porque existe uma tradição e eles valorizam bastante. Na engenharia, o primeiro ano assim, é recheado de coisas que eu não tinha visto na Unicamp, né? De análise real, enfim, outras matérias um pouco mais abstratas e profundas, né? No começo, na linguagem mais técnica, você sofre um pouquinho, mas nada que a internet não te ajude a avançar rápido. Mas, assim, isso era francês, mas eu queria até também aproveitar para falar o seguinte: o inglês, ele é obrigatório, tá? O inglês ele não é para ser mais um luxo, ainda mais no mundo globalizado que a gente tem hoje. Você pode não querer ir para fora do Brasil, não tem nenhum problema, mas você vai ser exposto a artigos em inglês, vão ter aulas e cursos na internet, você vai ter que interagir com um profissional de outro local. Então, assim, o inglês não é mais assim, não é mais um plus, né? Ele deixou de ser um plus porque você tem que saber. Então, estude inglês. A faculdade, o colégio dá essa facilidade, quem puder fazer um curso particular, melhor ainda, mas estude inglês. Eu acho que é importante para você crescer dentro da graduação e como profissional também. Ele vai te dar outras possibilidades, tá? Mas foi isso, assim, o intercâmbio foi isso. Eu também encontrei as dificuldades normais do percurso, você vai para um país, para um outro país, então já é um pouquinho mais diferente daqui para São Paulo. De repente você está num país onde a comida não é a mesma, não vai ter mais o arroz, o feijão e o bife. Senti muita falta no começo. O tempo não é o mesmo, então vai ter frio, vai ter calor, vai ter uma mistura. Então você não tem mais as pessoas ali que seu convívio, de repente a maneira de se relacionar, ela é diferente também. O francês não é o brasileiro, então existe uma série de coisas também ali que às vezes a gente não vê. Quando eu fui para a França, eu achei que fosse chegar e sentar à beira do Rio Sena, pintar um quadro, fazer uma coisa que a gente vê em filme, aí é uma coisa que a gente romantiza, né? Mas a realidade é um pouco mais dura do que isso. Mas, enfim, não é nada que também
a gente não se adapte. O ser humano tem essa capacidade também de adaptação. Quanto mais você é exposto em situações diferentes, né, mais fácil torna o processo de adaptação, né? E no teu percurso enquanto universitário, você foi para a França, você voltou para a Unicamp, como foi tua experiência enquanto monitor? Você chegou a ser monitor? A monitoria era uma monitoria remunerada? Como aconteceu esse processo? Eu dei monitoria na Unicamp, eu dei 3 monitorias em 3 matérias. Existe uma seleção interna que você faz também a partir do teu coeficiente de rendimento, e você é selecionado para dar monitoria. Então, as monitorias lá são pagas, na quantidade bastante relevante, para os estudantes principalmente. A gente recebeu, acho que era R$ 500 ou 400 alguma coisa, e que era bem legal, que estimulava, né? Você está fazendo um trabalho legal e você é pago por aquilo, né? Hoje, aquilo era pago pela FAPESP, mas tem outros recursos também, né? No Piauí, a FAPEP, né? Enfim, é o correspondente. Então, eu dei monitoria e fui remunerado por isso. Existem maneiras de você tentar se remunerar durante a graduação. Então, existe bolsa de estudo, como essa que eu consegui na França, mas, em geral, seja no exterior, seja no Brasil, existe sempre uma possibilidade de você se aliar a algum instituto que forneça bolsas de pesquisa, a própria iniciação científica, ela, em geral, fornece. Eu realmente não sei como é que está hoje, porque realmente houve uma diminuição do orçamento, né, destinado principalmente às universidades federais, mas, em geral, os institutos locais estaduais, eles ajudam com a bolsa, a faculdade ela também tem essa facilidade de ajudar. Se você for para fora do Brasil, existem institutos internacionais, franco-brasileiros, prefeituras locais, elas podem fornecer, a própria faculdade, enfim. Tem empresa também que faz isso, tem empresa que financia a ida do aluno para o exterior. Então, eu tenho amigos que foram financiados, por exemplo, pela Peugeot, o compromisso de voltar e poder, eventualmente, passar um tempo dentro da indústria, né? E é isso, assim, foi muito legal essa experiência, porque ela me deu uma visão também maior em relação às possibilidades de atuação que o curso poderia fornecer. O engenheiro mecatrônico, ele tem algumas áreas que são as mais famosas, assim, digamos. A gente pensa muito, até voltando um pouco nesse tópico, porque eu quero desmistificar uma coisa. A gente pensa muito também na questão da mecatrônica com um robô humanoide, né? Tem essa associação robótica. De fato, o robô ele é um sistema eletromecânico automatizado. Ou ele é pré-automatizado com comandos pré-determinados, ou ele pode também ter um mecanismo de aprendizado contínuo. Mas a mera formação humanoide de um robô, ela é puramente uma coisa, ela não é importante, na verdade, hoje, muito do robô humanoide que a gente vê na televisão, que são vendidos pelas algumas empresas japonesas, eles são mais para você, como lazer, enfim, para você se divertir. Mas o robô, em geral, se você desmontar, o que tem por trás dele é um mecanismo que o engenheiro mecatrônico, contra automação, né? Enfim, o engenheiro mecânico, elétrico e de programação vão contribuir para poder construir. Mas ele tem várias aplicações possíveis. Então, por exemplo, muito comum é a robótica industrial. Então, a gente fala de linhas de montagem, né, de indústrias, e essas linhas de montagem, elas são automáticas, vão ter que produzir produtos ali em sequenciais, de maneira sequencial. Então, o engenheiro mecatrônico ele consegue ajudar nisso. Inclusive, eu tive colegas que se uniram para poder formar novos algoritmos de programação para serem utilizados em indústrias que pudessem otimizar o processo, né, diminuição de erros, verificação de problemas. Então, eles implementaram a lógica fuzzy dentro do mecanismo de controle
da indústria. Então, por exemplo, a Coca-Cola conseguia produzir mais refrigerante, vamos pensar em menos tempo, com menos defeitos, enfim. Então, tinha uma melhora, tá? Então, vamos lá. A robótica industrial é um destino possível. A robótica residencial, que a gente chama de domótica, ela é possível. Eu fiz um projeto na França nesse sentido também, que é um projeto nosso projeto a gente dava comandos pelo celular e aí a casa ela poderia acender uma luz, enfim, fazer alguma coisa diferente. Então, a robótica residencial, domótica, ela é um campo de atuação. Ela estava em ascensão na minha época. Eu não sei se hoje talvez eu acho que não está tanto, mas tem uma pessoa que me perguntou até no privado também em relação a isso, que está em ascensão, na expansão. A robótica industrial, ela é muito residencial, ela é muito legal. Ela tem a ver com automação de residências. Então, você transformar uma casa, automatizar a casa. Então, uma casa inteligente. Então, ela vai ligar, desligar, vai economizar aqui e acolá, enfim, ela vai descer a janela, enfim, ela vai regar a planta, vai fazer várias coisas que vão se substituir. Né? Existe um processo também interessante que sempre me chamou a atenção, que é a questão da robótica médica. Então, você conseguir ajudar na confecção de produtos para ajudar cirurgiões a fazerem cirurgias de de alto risco, né? Ou então de alta acessibilidade. Então, tem cirurgias microinvasivas, né? Eu não sei o nome técnico do ponto de vista da medicina, mas você pode, por exemplo, operar um coração através de um robô, enfim, um dispositivo. Em vez de você abrir todo o teu corpo aqui, você pegar e mexer e tudo mais, deixar aquele negócio. Hoje, as tecnologias permitem que você consiga abrir um cantinho do peito e, através de um dispositivo muito fino, entrar lá, ele vai com uma filmagem e você vai acompanhando aqui, o médico vai acompanhando e vai mexendo aqui de forma a fazer a cirurgia de uma maneira minimamente invasiva. Né? Então, essa é uma contribuição também que é a parte médica. Existe a parte de energias sustentáveis, né, renováveis. Eu também fiz um projeto nisso na França, que era um painel solar híbrido, que era uma combinação do painel térmico com o painel fotovoltaico, onde a gente tinha uma... Falhou aqui. Não, estou escutando bem. Eu estou olhando as perguntas que estão chegando. Pode continuar. Tá. Então, é um painel solar híbrido, onde você tinha uma melhora de rendimento do painel solar através de combinação de duas tecnologias diferentes. Também tem, por exemplo, a questão da robótica para defesa, né? Então, você fazer projetar um robô para ir em locais inóspitos, né? Onde você não consegue, o ser humano não vai. O Brasil não tem tanto essa linha, mas ela é muito desenvolvida em outros locais. Então, estão falando que está falhando aqui. Eu estou te escutando bem, tá? Tá. Perfeitamente. E aqui no Brasil, qual seria a área que está em expansão no momento? Uhum. Exato. Eu acho que os que estão mais ainda em voga no momento, é uma coisa que precisa ser dita. Que o Brasil, ele acabou se desindustrializando um pouco mais forte agora, menos, enfim, e de uma forma que a indústria, ela acho que era 15% do PIB e reduziu agora, acho que para menos de 10%. A robótica industrial, acho que continua sendo como carro-chefe, sistemas embarcados, ele é o carro-chefe. Mas eu queria dizer o seguinte, que para o engenheiro mecatrônico, como ele lida com engenharia com tecnologia de ponta, em geral, ele pode encontrar uma dificuldade de se alocar, se encontrar na indústria brasileira hoje, porque existem poucas indústrias nacionais que têm o mecanismo de pesquisa e desenvolvimento, P&D, dentro do país. Então, você tem empresas muito fortes, que são a Embraer, que é uma das melhores do mundo,
né, que quase foi vendida para a Boeing americana. Acho que agora o Covid deu uma segurada nisso. Tem a Petrobras, que é também um orgulho nacional, a CSN, enfim, são três empresas com muita distinção. Outras empresas que permeiam o nosso campo, enfim, o nosso país, eles são uma boa parte de empresas estrangeiras, né? Então você tem, eu estagiei na GE, General Electric, tem empresas Samsung, tem várias que vão construir. Só que acontece que todo o mais desafiador do engenheiro, enfim, que motiva, é você estar participando ativamente do desenvolvimento, da criação. Só que todo o desenvolvimento das indústrias estrangeiras ele está concentrado no exterior, né? Então, você vem aqui, a Samsung vai fazer aqui a produzir internamente o seu produto, ela vai construir aqui dentro, mas o conhecimento, as tecnologias, enfim, tudo isso está em outro país, né? Então, existe essa dificuldade hoje por essas razões na questão da indústria. Então, você tem essa situação onde boa parte do PIB está fora do Brasil, né? Então, isso é um ponto relevante que eu queria mencionar. Por outro lado, existem inúmeras iniciativas, inclusive essa questão dos sistemas embarcados, dispositivos, enfim, que são produzidos, startups que são empresas em estágio inicial, que se juntam para poder produzir e fazer uma coisa diferente. Eu ia citar um outro exemplo, questão da robótica para termos de defesa, que é quando você, por exemplo, ou para poder, você quer, por exemplo, entrar numa caverna e você manda um drone que vai fazer, por exemplo, o drone é aquele, o avião, mini avião, né, que você pode comprar para o lazer, mas ele é usado por algumas empresas para trabalho. Então, imagens, né? para tirar foto, mas a Amazon estava querendo utilizar, não sei se já teve isso no Brasil, teve experiência em alguns países, para poder deixar produtos. Então, você fez uma compra no exterior, o exterior, perdão, dentro do seu país, aí vamos deixar, o drone vai deixar o produto para você. Então, assim, existem algumas possibilidades, mas eu acho que hoje eu citaria a robótica industrial ainda, energias renováveis, que é ainda um caminho para onde a gente tem um potencial, o Brasil tem um potencial muito forte, o que é uma empresa muito forte em energia renovável, tem os maiores parques de energia solar, energia eólica também, então tem uma contribuição nesse sentido. E a parte dos sistemas embarcados, né? Mas sem mencionar também, evidentemente, a questão da indústria médica, da residencial. Existem muitas possibilidades. Eu, por exemplo, fui parar na parte financeira. Então, o que me atraiu, no primeiro momento, eu fiz um curso na França chamado Modelização de Riscos Financeiros. E o sistema que a gente comentou, o sistema hidráulico, mecânico, elétrico, tem um sistema financeiro, que é um sistema um pouquinho diferente, porque ele é chamado de sistema estocástico, mas você consegue também elaborar o que me atraiu inicialmente, tá? Você consegue elaborar aquilo em equações também e aplicar um mecanismo de controle. Eu fiz meu TCC nesse sentido, depois eu entrei na empresa que eu estou hoje, e dentro da empresa você vai ganhando outras habilidades, vai aprendendo outras coisas e ganhando, enfim, aprendendo novas funções, executando novas funções, perdão. Mas o campo do engenheiro mecatrônico é vasto, é um engenheiro, é um profissional muito apreciado no mercado, existem inúmeras possibilidades, e eu não me veria fazendo outro curso, tá? Eu acabei optando por uma área que não é tão explorada hoje, que foi o que me atraiu, mas existem muitas possibilidades e eu não teria feito outro curso de maneira alguma. Assim, eu acho que o ganho de conhecimento, a visão dos negócios que ela te dá em relação a sistemas é um conhecimento que eu adquiri que eu valorizo bastante. E hoje você disse que trabalha em uma empresa britânica, não é isso? Perfeito. É uma empresa inglesa, empresa muito antiga, que tem 240 anos já. Comecei no Brasil e
E do Brasil, eu fui convidado a vir para a Matriz, em Londres, onde eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, por aí, trabalhando num projeto aqui em Londres. E depois o Londres passou por várias, enfim, Brexit, todas aquelas saídas da Inglaterra do da União Europeia e tudo aquilo. Então, com todas as dificuldades, eu acabei voltando para o Brasil naquele momento. E depois eu fui promovido, né, da organização como gerente de uma área. Eu vim agora, muito recentemente, aqui para a Suíça. Cheguei em janeiro, infelizmente, coincidiu com toda essa turbulência nos mercados. Veio a esse caos, né? Mas eu vim aqui com a missão de gerenciar, de fato, o time que atua na nossa divisão, que atua na Europa e no Oriente Médio, tá? Então, dentro da vida do profissional, existe um momento, eu não sei se tem essa terminologia ainda, mas a gente chama de carreira em Y. A carreira em Y, o que ela significa? Quando você vai adquirindo conhecimento técnico enfim, se desenvolvendo e crescendo, você tem um momento onde você escolhe se você quer seguir uma carreira mais técnica ou se você vai para um caminho de gestão, tá? Então, quando eu estava em Londres, eu me encontrei um pouco nessa dúvida, e eu tinha uma ideia que eu estava, junto com os amigos, a gente sempre pensava, vamos montar um negócio. Teve um tempo que esse negócio de montar startup estava muito na moda. Eu ia dizer assim que ter a sua empresa hoje equivale a ter a sua banda de rock nos anos 80, né? Todo mundo quer ter a sua, né? E a gente... O que acontece foi que eu elaborei essa ideia e mandei para o professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, para analisar e ver se faria sentido. Porque eu queria, na verdade, alguém que me guiasse, do ponto de vista técnico, como que eu poderia encaminhar aquela ideia, né? Ele gostou da ideia, ele aceitou, inclusive, até orientar. Ele era um professor ligado ao Yahoo. Mas ali eu já não me via mais no ambiente acadêmico do ponto de vista de pesquisa, né? Embora exista uma diferença ainda muito grande entre a pesquisa que eles fazem, enfim, na Europa e no Brasil. No Brasil, infelizmente, ainda a pesquisa ela é muito distante da indústria. E é isso que a gente precisa fazer de uma maneira que as coisas conversem, porque muitas das teses, a Unicamp, quando eu entrei, ela dos institutos que tinha mais patentes no Brasil. Acho que perdia para a Petrobras e estava ali com a USP em competição. Mas muitas daquelas teses, elas ficavam, na verdade, na prateleira da biblioteca, porque você não tinha um engajamento setor privado, enfim, público e universidade. Na França, quando eu fiz meu intercâmbio, ele já tinha, na verdade, você tem profissionais de indústria que estão lá dentro. Eu tive aula com professores, com engenheiros da Peugeot, por exemplo, que a Peugeot, na verdade, essa escola, ela formou o Renault, enfim, formou o Gustavo Eiffel. Eles têm uma relação muito, muito próxima com algumas indústrias. Então, eu tinha aula com um engenheiro da indústria. Então, os projetos já eram muito elaborados de uma maneira que fosse de benefício para o desenvolvimento de alguma coisa que fizesse sentido. Eu vou só estudar um dispositivo, um mecanismo para poder utilizar. Assim. Isso acho que comete esse erro no Brasil. Enfim, eu estava com a expectativa na Inglaterra, mas eu não me via mais. Eu não me via mais fazendo percurso de doutorado, porque eram 4, 5 anos onde você passaria e teria que fazer todo o percurso de artigos, conferências, apresentações e tudo aquilo que eu queria, na verdade, era montar um negócio e tudo mais. E eu... Olha só, Iago, só um instante. A nossa live ela vai já encerrar. Eu gostaria de convidar quem está nos assistindo para permanecer. Eu vou iniciar uma outra live, tá? Então, todos vocês fiquem aí e na hora que eu iniciar a outra live, vocês entram novamente no Instagram do colégio para continuar nos
nos acompanhando e acompanhando as demais informações que Iago está nos apresentando. Só um instante.